Boa noite, amigos, amigas, colegas, seguidores. Vamos começar hoje mais uma live recebendo o músico e educador Felipe Pacheco, que nos falará sobre a profissionalização do músico popular. O Felipe acabou de entrar e só estou aguardando ele fazer o pedido para que ele possa entrar conosco agora em nossa transmissão. Aguardando. Olá, Felipe, seja Bom, bem-vindo. bom, boa noite. Tudo bom? Fazemos ajustes de áudio. Você me escuta bem? Escuto bem. Você me escuta? Sim, muito bem. E então, Felipe, é a sua primeira live? Primeira live, é um pouquinho ansioso, né? Mas a gente se vira, se adapta. Ah, seja muito bem-vindo a esse mundo virtual, ao vivo. Se a conexão cair, a gente tenta retornar, porque a gente sabe que esse horário é um horário de pico, Sim. né? Felipe, enquanto as pessoas estão chegando, conta um pouco da sua história enquanto músico e educador. Então, primeiramente, boa noite a todos que nos assistem. Bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois. Eu comecei estudando, primeiro, comecei a tocar violão aos 14 anos, com aquela promessa de querer aprender junto com os amigos, frequentava a praça, frequentava a igreja, aprendia, tentava tocar cifra, comprava revistinha na escola. E aí um amigo que chegou a me dar aula também num projeto lá aqui em Caxias, ele me falou do Instituto Zeca Pagodinho, ali em Xerém. E aí eu com aquela coisa de querer, poxa, aprender um pouco mais, saber entender o que a gente estava fazendo, procurar esse Instituto Zeca Pagodinho, a Escola de Música em Xerém. E aí eu iniciei os estudos, aí não parei mais, né? Nessa parte de buscar e estudar música, né? Uhum. Quando, O Zeca Pagodinho teve alguma influência nesse momento? então, o Zeca Pagodinho, na verdade, a gente fala Escola de Música do Zeca Pagodinho, era um modelo Vila Lobos de ensino, né? Na verdade, ele cedeu o espaço, ele cede o espaço. Tinham as apresentações ligadas a ele, a figura pública dele, né? Ia televisão, ia lá nesse espaço que ele tinha. O coral, ele tinha um coral. Esse coral se apresentava ao redor do Rio de Janeiro, até fora do Rio de Janeiro também. E ele conseguiu patrocínio de empresas parceiras, né? Para tocar o curso, pagar os professores, né? A gente tinha nesse espaço aulas de tanto de leitura, percepção, harmonia, história da música, os instrumentos violão, saxofone, violino, flauta, piano, né? E aí, E quando você nessa, iniciou, você já pensava? Quando você iniciou, você já pensava em se tornar um músico profissional ou um educador musical? então, Hudson, Oi? Você me escuta? eu escuto. Eu acho Sim. que quando a gente inicia, a gente não pensa, né? Fala, vou ser músico profissional. Não se pensa, você vai estudando, quando você vê, você já está se encaminhando para ser profissional, né? Uma coisa interessante que a gente vai voltar nisso depois, mas você inicia a buscar aprender mais, né? Uhum. Eu acho que a conexão ela está um pouco lenta. E se você puder falar um pouco mais devagar, Felipe, porque às vezes está cortando as suas falas. Acho que agora o Felipe caiu. Vamos ver se ele se retorna. Esse é um horário de muitos acessos, né? Então é comum isso acontecer. Felipe, de volta?
Alô? Alô? Eu acho que está tendo uma pequena falha de conexão, Pacheco. Pacheco? Oi. Você quer tentar? A gente encerra essa live aqui e você retorna? Isso. Então, o Pacheco saiu. Vamos aguardar um pouquinho enquanto ele tenta restabelecer a conexão. Agora ele retornou. Pronto. Pronto. Eu acho que agora está um pouco melhor. Beleza. Problemas técnicos. Isso. Problemas comuns à internet. Eu queria falar uma frase que você citou na sua dissertação, muito bem Sim, orientada pela Luciana Requião, que é minha orientadora também de doutorado, que está nos assistindo agora, que acabou de entrar foi em nossa Luciano. live. Bertold Brecht. Privatizaram sua vida, seu trabalho, sua hora de amar e seu direito de pensar. É da empresa privada o seu passo em frente, seu pão e seu salário. E agora, não contente, querem privatizar o conhecimento, a sabedoria, o pensamento, que só a humanidade pertence. É isso, Pacheco? É isso. A gente tá, a gente, enquanto músico, a gente pensa que a gente faz uma coisa que seja livre e a gente faz. Eu acho que as artes, ela tem esse poder de levar além, né? Só que ao mesmo tempo é aquela coisa, né? O músico, ao mesmo tempo que ele está fazendo ali uma coisa que ele tem a liberdade, tem toda a sua é, criatividade colocado naquilo que ele gosta, ele também é um funcionário, é um trabalhador, né? E um pouco do que eu vou falar aqui passa por isso, né? Da questão da música enquanto produto, né? E que a gente está nesse sistema. Uhum. E foi isso que te incentivou, então, a realizar a pesquisa? Isso. Falar um pouco sobre, voltar um pouco. Depois que eu saí da escola da, do Zeca, né? Aí chega naquela idade, 17, 18 anos, e que a gente pensa assim, o que que eu vou fazer da vida, né? Mas já estava encaminhado, fiz o THE para entrar na Escola de Música da UFRJ, acessei lá em 2009, 11 anos atrás, e aí fui fazendo curso, né, conhecendo muita gente, frequentando os espaços culturais. Não sei se todo mundo conhece a Escola de Música da UFRJ, quem está nos assistindo, mas fica bem ali no meio da Lapa, o coração musical do Rio de Janeiro, né? E ali você está perto de tudo, Centro Cultural, é, você tem ali o Teatro Municipal do lado, né? E aí você conhece muita gente mesmo, assim, músicos de todo o Brasil estão ali, gente do mundo todo passou por ali. E quando fui, sempre me interessei assim por essa questão do trabalho com música, né? E uma questão que eu pesquisei As pessoas, quando perdão, Pacheco. É que as pessoas estão reclamando do áudio, então eu vou colocar o fone que talvez melhore. Tá? tá certo. Pronto.
Pronto. Uhum. E aí, quando no meu TCC, na minha monografia, eu me questionei, fiz uma pesquisa com os próprios estudantes ali da escola de música, tanto do bacharelado quanto da licenciatura, para entender o que, que motivava eles a ingressar dentro de uma universidade, se a gente pode pensar que a, a profissão de músico não necessariamente requisita uma formação universitária, né? Então eu percebi ali que muitos, os que eram mais novos, principalmente, estavam ali pela afinidade com a música, por querer viver de música, né? Por todo esse sonho de querer acessar a profissão. E os mais experientes, isso que é interessante, os mais experientes que já tinham toda uma estrada profissional, eles acessavam para poder. E aí eles falavam, por causa do capital de conhecimento que eles poderiam agregar, novos contatos, né? É, isso é muito interessante, porque você pensa, poxa, a pessoa está querendo ampliar seus contatos, e a universidade também faz parte desse percurso da, do profissional da música, né? E aí, quando eu acessei o PPGM para fazer o mestrado, eu tinha essa questão muito assim, como é que está todo mundo que passou pela universidade? E aí a gente, conforme vai, você sabe disso, a gente entra com uma ideia, só que a gente vai moldando. E aí eu pensei, vamos pensar, a Luciana também me orientando, vamos pensar não só os que passaram por dentro da universidade, mas também os que tiveram outros percursos, né? E aí eu falo um pouco Uhum. sobre esses profissionais. Eu achei que sua última frase falhou, se você pudesse repetir. Quem entra na universidade. Sim, aí eu estava falando, não só pesquisar quem entra na universidade, mas também outros músicos que tiveram outros percursos, outros Uhum, profissionais. sim. E então, assim, você na sua pesquisa, você faz ali uma diferenciação entre o músico popular e o músico de outras áreas, né? Você frisa o profissional, o músico popular. O que seria isso? Então, deixar um pouquinho só claro que assim, a cada não é uma definição fechada, tá? A gente pode pensar o músico popular como aquele que atua principalmente na música popular. Álvaro Neder, ele tem uma pesquisa que ele vai dizer o seguinte: a gente pode pensar o músico popular tanto quanto aquele músico subestimado, que faz aquela música puramente comercial, aquela música puramente para vender, tá? Pode fazer ele superestimado, como aquela música pura, aquela música popular que emana do povo, que é resultado do sentimento, aquela coisa mais romântica. E aí ele fala que a gente pode ter um equilíbrio entre essas duas definições. Não tem que ser nem só uma coisa, nem só outra. Para minha pesquisa, eu tentei definir como músico popular aquele que atua assim, dentro desse universo da música samba, rock, choro, da música que ouvida na mídia ou né, nos centros urbanos ou na área rural, mas uma música mais acessível. Mas para definir, a gente pode pensar a música popular, para minha pesquisa, como aquela que não é feita dentro do universo das orquestras e nem aquela música que é feita no universo folclórico, né? Aquela coisa Uhum. mais restrita, mais local. Teria algo a ver com a música popular urbana ou com a música comercial, por exemplo?
Sim, teria a ver com esse tipo de música que a gente tem nos centros urbanos, principalmente. Uhum. Tá. E essa sua motivação, então, ela surge para tentar, de algum modo, compreender como funciona uma cadeia produtiva dentro do mercado da música, né? Isso, a cadeia produtiva, ela já é a gente pode pensar uma cadeia produtiva como uma série de agentes e serviços que não estão diretamente ligados, mas eles têm uma conexão que ao final você vai ter um produto. Então vamos pensar uma cadeia produtiva como produção, distribuição, divulgação e consumo. E aí existem várias cadeias produtivas que elas podem se interligar. É, um conceito de cadeia produtiva que eu utilizei foi o do Prestes Filho, sobre que ele faz um estudo amplo sobre a cadeia produtiva e vamos pensar numa cadeia produtiva da seguinte forma: você vai ter ali dentro da cadeia produtiva um músico, como aquele que vai fazer, mas você vai ter também o profissional de gravação, você vai ter o profissional é, dentro da distribuição, o do transporte, o da divulgação. Então você tem vários agentes que interagem dentro dessa cadeia. E ao final, você tem um produto que no caso principalmente nas algumas décadas atrás, era o CD, era o disco, era o produto físico. Hoje a música ela já se transformou, a gente pode falar um pouquinho também, né? Hoje está nas nuvens, né? Hoje está nas nuvens, Uhum. Interessante pensar nisso também, né? Porque às vezes a gente pensa que essa música ela está presente no papel, na partitura, no texto musical, mas é interessante você também pensar nessa, as pessoas chamavam antigamente de bolacha, né? No LP, no CD, na fita cassete, e sim, você tem ali algo que é desse campo físico comercializável, né? sim, se a gente for pensar na música comercializável, a gente pode pensar que bem antes, ainda no século XIX, né, você tinha as partituras sendo vendidas. E aí, se a gente for pensar em todo o universo da história da música, a música gravada é muito recente. É, você estava falando então da cadeia produtiva da música quando fomos Isso. interrompidos. Onde eu parei eu falei um pouco sobre, se a gente for pensar no universo da música hoje, de indústria fonográfica, toda essa questão de gravação é muito recente, né? Então tem Uhum, essa questão também. A gente estudando história da música, a gente vê que o músico sempre foi também um trabalhador que foi, antes da era da música gravada, conectado a um mecenas, né? E hoje, uhum, se a gente for fazer um paralelo, esse grande mecenas, até as décadas atrás, era a indústria fonográfica, né? Ou uhum. O mecenas como um patrocinador, seria isso ou não? como controlador dos meios, né? Como o Uhum. dono dos. Da música, o Luiz Santos tinha feito um comentário sobre o LP e o CD, que de certa forma dava uma identidade a esse artista, né? Como um Sim, trabalho, como, por exemplo, um literário publica um livro e ele tem ali uma identidade sobre o trabalho dele. isso. A gente tem um pouco essa ideia do álbum, né? Antes era um processo, né? Como ele falou, a identidade do artista ou do executante. Mas um pouco disso agora já não tem mais. A cadeia produtiva, a indústria fonográfica, ela se transformou, né? Interessante a gente pensar que o CD, que foi criado ali em 1982, ele foi meio que um dos
das, das novas tecnologias que ajudou a transformar a indústria. Ele surgiu em 82. Essa nova tecnologia ela era muito mais fácil de ser reproduzida também, não só pelas majors, pelas grandes gravadoras, né? E aí você tem um processo de horizontalização do, dessa, dessa, dessa forma de produzir música. Então, você começa a ter as independentes também produzindo, né? Esse processo de transformação, já na década de 90, o CD já mais acessível ao público, já no consumo, ele começa a transformar essa cadeia, porque você começa a ter um processo que vai ser chamado de pirataria, né? Essa pirataria ela começou a ser tanto no comercial, você ter vendedores de CD copiado, como também com essa nova tecnologia que veio surgindo, que foi a internet, essa pirataria doméstica. Os computadores se tornaram mais acessíveis, essa pirataria deu comprar um CD e copiar na minha casa e deixar de comprar, de injetar dinheiro na indústria fonográfica. E aí o interessante foi o seguinte, dentro da minha pesquisa, eu busquei entrevistar os músicos, porque eles que estão vivenciando, né? É, pra, dentro dessa indústria fonográfica. E aí, minha ideia foi investigar o processo de formação deles e como é que esse processo de formação ia interagir com essa cadeia produtiva, em quais outros campos, quais outros é, segmentos da cadeia produtiva ele poderia trabalhar e como é que acontecia a formação deles. Uhum. E como é que foi para você fazer esse contato com eles? Eles colaboraram assim, sem nenhuma resistência? Eles tinham alguma resistência para falar sobre o próprio trabalho? Porque é muito comum a gente encontrar músicos que acabam de alguma forma não querendo falar muito sobre sua atividade profissional, né? Assim, sobre é, sucessos, fracassos, enfim. Como é que foi a sua relação com eles? Assim, como foi essa abordagem? Então, por eu os conhecer tanto de experiências profissionais como também dentro da universidade, eles falaram muito abertamente sobre tanto questões de sucesso quanto questões de insucesso, né? Uhum. Então eu entrevistei também, além dele, dos músicos, entrevistei um profissional de dentro da indústria, um técnico de som, um engenheiro de som. Interessante a gente pensar o seguinte, que o músico, assim como em outras áreas, ele também é um trabalhador, né? Uhum. Ele tem aquela fábula que até a Luciana contava nas aulas também da formiga e da cigarra, né? A formiga trabalha o dia todo, a cigarra só canta. O músico ele é sempre um pouco associado à cigarra, né? Aquele trabalho improdutivo, questão do não produz nada, mas o músico ele depende da música para sobreviver, né? E aí se a gente for pensar o que seria o músico profissional, se a gente for pensar algumas leis, por exemplo, a lei 3857 de 1960, ela vai dizer que são considerados músicos profissionais, compositores de música erudita ou popular, regentes de orquestras sinfônicas, óperas, bailados, operetas, é, e outros, diretores de orquestras e conjuntos populares, instrumentistas de gêneros e suas especialidades, cantores de todos os gêneros e suas especialidades, professores particulares de música, diretores da cena lírica, arranjadores e orquestradores e copistas de música. Já a classificação brasileira de ocupações do Ministério do Trabalho,
ela vai dizer que existem duas categorias de músicos: os músicos compositores, arranjadores, regentes e musicólogos, e a segunda seria a dos músicos intérpretes, que seria o músico intérprete cantor e o músico intérprete instrumentista. Interessante pensar que em nenhum momento aqui foi falado do músico que dá aula dentro da escola, né? Ou dentro de projetos. Colocou músico particular. E aí, se a gente for pensar que por ser a profissão da música uma profissão que ela não tem horário para começar, horário para terminar, você não tem uma rotina, se trabalha muito mais. O músico ele precisa trabalhar muito mais para poder pagar as contas, Interessante né? que quem observa a carreira do músico acredita piamente, quer dizer, pelo menos a grande maioria, que a atividade profissional dele só existe quando ele está no palco, né? Ou Sim, quando ele, por exemplo, está exercendo uma performance qualquer. E não, né? Tem um trabalho prévio, tanto de ensaio quanto também um pós-trabalho, no sentido assim de que terminou a festa, você ainda vai ter que desmontar todo o seu aparato, todo o seu equipamento. E, e quando você fala em cadeia produtiva, você também está pensando nisso, né? sim. Quando a gente fala do trabalho do músico, aquilo que ninguém vê, por exemplo, ensaio, horas de ensaio, horas de estudos. E quando a gente fala de cadeia produtiva, é justamente onde o músico está atuando, né? Se a gente for pensar então que por ser uma atividade que não tem um processo de trabalho formalizado na maior parte das relações, mas já teve hoje. Um músico, para poder sobreviver, ele vai precisar se trabalhar mais em mais atividades. E aí que ele vai poder, por exemplo, não, no processo de tocar, ele está dentro de um campo da cadeia produtiva que poderia ser o de produção ou de shows, trabalhando nos estúdios, trabalhando nos shows. E uma coisa que é comum dos entrevistados, muitos deles, a maioria, todos eles falaram, na verdade, foi que a docência, dar aula, muitas vezes a atividade que mais dá segurança financeira para eles. Uhum. E quem foram esses entrevistados, Felipe? Então, eu entrevistei o Roberto Steffson, saxofonista que veio do Ceará para o Rio de Janeiro. Ele tocava em bandas de música que tocavam gafieira na região da, da Lapa, no Rio de Janeiro, mas também em outras regiões, e ele acompanhava o músico Moraes Moreira, baiano. O outro entrevistado foi o guitarrista Thiago Dávila, que do Rio Grande do Sul, que ele tocava numa banda de rock, e ele também na entrevista ele falava que tocava numa banda de samba. E aí do Rio Grande do Sul, ele saiu do Rio Grande do Sul, veio para o Rio de Janeiro, ficava nesse eixo Rio-São Paulo, né, para poder tocar. O outro entrevistado foi o Maurício Verde, cavaquinista, da, que tocou muito tempo com o Dona Ivone Lara, o João Nogueira também, né? E principalmente desse nicho samba choro, né? E o outro foi o Adilson Júnior, que ele atua principalmente na área de produção. Ele é tecladista e tem uma experiência muito grande dentro do estúdio de gravação, e ele hoje é produtor
toca também na banda do Afro Reggae, de Vigário Geral, tem essa experiência com esse nicho de música. E o que que você recolheu dessas entrevistas? Então, eu deixei, foi uma conversa, né? Deixei eles bem soltos para falar. E eu primeiro pedi para eles falarem sobre a formação deles, falar sobre o trajeto é, de formação deles, como é que eles começaram a tocar, os que ingressaram na universidade, como é que foi esse ingresso, os que tiveram outros trajetos, como é que foi esse trajeto, e inquietações deles com, com a profissão de músico, né? E tem alguém que fica inquieto em ser músico? Então, uma coisa que é interessante é o seguinte, quando eles falam sobre o que é ser músico, eles, eles têm essa dúvida daquele momento, eles falam daquele momento da vida que você fica em dúvida se vai seguir na carreira da música ou outra, né? E quando eles tomam para si essa identidade de músico, que aí eles investem nisso. As inquietações deles, primeira, foi a questão de querer viver de música, né? O, aquela questão de você ter outra possibilidade de trabalho que gera renda fixa, mas apesar da música não gerar lá o trabalho regular, o trabalho com horário definido de entrar e horário definido de sair, eles, a partir do momento que aquela ideia de ser músico, aquela questão da identidade de se assumir músico, eles falam que eles demonstram isso nas suas falas, que se jogaram, investiram tudo para seguir na profissão. Uhum. Sem saber se seriam assalariados ou não, né? Também tem essa Sem saber questão. exatamente. Essa questão, E e você aí, acha que o fato de. É, sim, pode sim, dizer. uma Não, questão você acha que o fato de deles não terem essa certeza do assalariamento, isso também interferia de algum modo, ou interfere nessa carreira deles? Porque na medida que você não tem essa certeza, né, de um posto de trabalho assalariado, você também pode ficar muito à mercê dos pares, né? Das indicações, por isso. exemplo. Uma questão que é interessante que eles falam é sobre a rede de contatos, né? Hum, Então você ser reconhecido, primeiro para você ser músico, primeiro assumir, e a segunda ser reconhecido pelos pares como músico. E uma questão que sempre vai ser interessante é essa que você falou, a questão salarial. Poxa, eles, o Roberto Steffson ele até fala que ele, antes dele se jogar de cabeça para trabalhar com música, ele trabalhou no sistema bancário. E aí ele trabalhou, quando ele decidiu, fazia lá as apresentações com as orquestras, com as bandas de música que ele fazia lá no Ceará. E aí ele trabalhava durante o dia no sistema bancário para poder comprar o sax dele, para poder depois viver só de música. E quando ele largou o sistema bancário, aí ele decidiu, aí sim, o percurso que ele fez foi entrar na universidade, por conta do volume de shows que ele tinha. Ele largou a universidade e aí depois de um tempo veio para o Rio de Janeiro, voltou para a universidade. Então o percurso que ele fez tem vários processos de ensino, né? E aí tem essa incerteza com o salário. Para sanar essa incerteza, e aí o músico, uma característica do músico é o perfil flexível. O que seria o perfil flexível? Ter que trabalhar ou em várias atividades diferentes para complementar a renda, isso por necessidade ou escolha também, ou trabalhar com vários artistas ou em vários grupos.
Então o volume ele vai ser importante também para poder garantir essa renda. Uhum. É, eu fico pensando também que assim, essa necessidade de se encaixar em todos os trabalhos, ela de certa forma também, ela não se relaciona, ela se relaciona até com um excesso de trabalho a ponto desse músico perder até inclusive essa própria identidade, né, enquanto músico. Porque me parece, pelo menos assim, observando vários colegas, é que muitos dizem, eu gostaria de largar esse trabalho para me dedicar a um trabalho onde eu conseguisse me identificar mais, por exemplo, né? A realizar, inclusive, um gênero musical que tenha mais a ver com ele. Isso é uma das questões também que passam. Isso apareceu também em algum aspecto das entrevistas, Desculpa, Hudson, travou aqui para mim a pergunta. tá? Eu digo assim, em algum momento da entrevista, apareceu um descontentamento desses músicos por participarem de vários trabalhos diferentes? Então, o descontentamento que aparece é justamente com o desgaste físico. Foi falado pelo Thiago, que falava que vou tocar toda noite, e ele assumia, além do papel de tocar, né, ele assumiu o papel de ser produtor, ter que divulgar, ter que fazer o transporte dos equipamentos. Ele fala um pouco sobre isso também, que isso foi desgastante. Então, se assume vários compromissos, ao mesmo isso se torna desgastante. Uma outra coisa falada pelo Maurício Verde foi em relação ao descontentamento com os cachês e não o não segmento da tabela. Então, você tem lá na ordem dos músicos um valor sugerido, e também o sindicato, um valor sugerido a se pagar por apresentação, por gravação. E ele fala, eu adoraria, adoraria receber por isso, mas se chegar uma pessoa me oferecer metade ou a menos da metade, eu preciso trabalhar. E o descontentamento era com isso. Apesar desse descontentamento, eles não largaram a profissão. Maurício Verde, por exemplo, ele tem uma segunda formação que é a formação de contador. Ele fala, cara, poderia muito bem ter. Eu trabalhei num dos escritórios mais solicitados no Rio de Janeiro, lá no centro do Rio. Poderia estar lá, mas continuei na música. Uhum. Então, assim, esse músico, ele também, de certa forma, ele acaba escolhendo ter essa vivência itinerante, né, do trabalho, né? Em um momento ele pode estar tocando com um determinado grupo, no outro momento com outro grupo totalmente diferente. E sobre as tecnologias, Felipe, porque você também tem um interesse em compreender também como essas tecnologias acabam modificando esse trabalho, né? Por exemplo, quando você sai do LP, migra para fita cassete, para o CD, isso também modifica as relações de trabalho, não? Isso, uma transformação que foi muito grande foi justamente o impacto que a internet teve no trabalho de todos os profissionais dessa, dessa indústria fonográfica. Como a gente falou da pirataria, depois vem a internet, né? E hoje, antes o músico ele tinha que se preocupar principalmente só em interpretar, compor. A gravadora ela dava lá um assessor para ele, dava um produtor que ia fazer toda essa parte mais burocrática, né? E hoje a gente tem que se virar um pouco, tem que se virar muito, na verdade. Uhum. Você, você vai ter a questão da tecnologia tanto impactando nesse sentido que o músico vai ter que assumir outras responsabilidades que não eram dele, ao mesmo tempo que no sentido, num outro sentido, ele vai conseguir
um acesso mais fácil a essa tecnologia. Vai conseguir fazer suas produções de casa sem necessitar de um terceiro para poder depender de estúdio, vai conseguir comprar Uhum. equipamentos mais com menos custos, vai poder se divulgar. Hoje a gente tem o YouTube, que é uma plataforma de divulgação muito ampla, né, para o músico. É, para além de fazer um valor disso tudo, eu acho que a gente pode também dizer, você acha que era melhor para o músico quando ele tinha a mediação dessa gravadora? Assim, no sentido de ter um local de trabalho, essa mediação, essa gravadora que eu chamasse para tocar, para cantar, enfim. Então, Hudson, não sei dizer se era melhor. O que a gente pode dizer é o seguinte, tem uma transformação aí, né? Se a gente for pensar que Uhum, a gente discute muito isso, a gente lá no grupo de pesquisa Música e Trabalho, o músico já teve carteira assinada, né? uhum, Será e hoje tem essa questão do MEI que está muito forte, né? Antes ele tinha um trabalho mais definido, né? Hoje é o que a Luciana botou aqui, O seu geometria de microfone, posições. perdão, Pacheco, o seu microfone está fazendo um ruído. Deve ser porque você está movimentando o fio do seu fone. Melhorou? Isso, aqui está fazendo um pouquinho. Agora melhorou. Isso, pronto, melhorou. Tá certo. E aí Uhum, essa questão do trabalho definido antes, a gente não, eu não saberia dizer se melhorou ou piorou. As relações são outras, né? A exploração continua a mesma, né? Antes você tinha uma gravadora, ou você tinha a rádio, ou uma orquestra, mas hoje você tem os agentes da propaganda, você tem toda uma estrutura em que o músico ainda continua sendo a ponta da corda mais fraca, né? uhum. É, então, assim, inclusive quando você migra para outras plataformas, você também muda, não só a relação de trabalho, mas também o valor do cachê, né? Cachê, isso é uma questão interessante, porque cachê se tornou uma coisa flutuante com essas mídias, né? Uhum, Não, o cachê é de acordo com a quantidade de acessos, né? E essa uhum, questão da pandemia veio trazer isso muito à tona, né? Porque os shows pararam, as atividades culturais pararam, e tanto o músico quanto outros profissionais da cultura também estão passando agora por um momento muito crítico, né? uhum. Que é esse de E o que que você você não. conseguiu, e o que que você conseguiu concluir com essa pesquisa? Inclusive, assim, as pessoas que tiverem interesse também em ler, seria bom você anunciar o título completo e também onde ela está, né? Assim, eu posso mandar o link aqui, deixa eu só. Então, Uhum, a dissertação de mestrado foi concluída em 2017, com o título A Prática Profissional do Músico Popular. Investigação sobre experiências, processos de formação e competências para atuar na cadeia produtiva da música. Então, uhum, são três eixos no meu trabalho. Processo de formação e competência, o que os músicos falam sobre a sua trajetória, né, os percursos de formação, o que eles vão entender como competência para poder continuar na carreira de músico, né? E o que essas competências, onde essas competências vão conseguir fazer com que ele esteja inserido dentro da cadeia produtiva. Interessante essa questão da competência, eles, os entrevistados, eles falaram que competência para eles
está relacionado a ser profissional. Então, ser competente para eles, por exemplo, o Thiago fala uma coisa muito interessante. Ser competente é resolver. Chegar num show, resolver uma música, chegar num estúdio, numa composição, numa parte escrita, resolver um problema de harmônico, é resolver. Outra questão ele e o Júnior também falam, que ser competente é chegar na hora, é você ter compromisso, o músico profissional tem que ter compromisso. Essa questão da competência, e aí que eles vão relacionar a profissionalismo, eles colocam o amadorismo como antítese, algo contra o profissionalismo. E aí isso é uma perspectiva. O músico amador é aquele que não é profissional, que chega atrasado, que tá bêbado na hora do show e não toca nada. E aí o amadorismo também pode ser a música como um hobby, a música como uma prática despreocupada. E aí uma coisa que o Roberto, os quatro falam, né? O Maurício, o Adilson e o Thiago também falam, é que eles se permitem ser amadores. Uhum. Apesar deles serem profissionais, eles se permitem ser amadores. E aí uma coisa que é interessante que fala da formação. Eles falam, por que eu não vou ser amador depois de profissional? Eu comecei amador, eu comecei minha vida musical como amador, né? E falando um pouco sobre profissionalismo, eles sempre vão chegar nessa questão do amadorismo, né? Uhum. Curioso que você falando agora, me veio aquela analogia entre o instrumento profissional e o instrumento não profissional, que inclusive está nas lojas de instrumentos, né? Quando você vai comprar um instrumento qualquer e está lá o título, né? Esse é um instrumento profissional, né? No sentido de que aquele instrumento é utilizado por aqueles que têm mais competência, né? Ou o próprio instrumento, a qualidade seria melhor. Isso, e aí essa questão da qualidade que eu ia dizer, né? Ah, eu sou qualificado para fazer tal coisa, né? E sou competente para poder estar com outros profissionais. E quando eles assumem essa responsabilidade, essa ideia de ser profissional, eles assumem também buscar essas competências, né? Assumem ter, fazer o seu percurso de formação, passar por essas experiências. E aí, sobre competência, é interessante dizer que é o seguinte, ela não é construída só dentro da universidade, só dentro do estudo intencional, né? Ela é feita também das experiências não intencionais. É, o, como eles próprios falam, eles vieram de família de músicos, onde aos 5 anos eles estavam tocando, estava vindo músico naquilo. Isso são experiências também que constroem, é um caminho que ele percorreu que também transformou ele em profissional. Uhum. E o que que você diria hoje, com base naquilo que você conseguiu coletar de dados com a pesquisa, da pesquisa, né? O que que você diria hoje para quem está pensando em se profissionalizar enquanto músico do gênero popular? Bem, Que saia justa, hein, Pacheco? isso é justo, né? Assim, se eu tentar desmotivar quem já está inserido na profissão, quem quer, não vai se desmotivar, não. Mas assim, é uma profissão que ela vai exigir do músico, no sentido de que vai passar, se passa por algumas dificuldades, né? Enquanto na carreira, mas é uma carreira que, se você está interessado em seguir nela, as ferramentas estão aí, a gente consegue sim viver de música, apesar dos,
das pedras no caminho, né? Que são muitas. Como em qualquer profissão também, mas a da música é um pouco Uhum. mais. Você viu que teve uma pergunta, né? Do Felipe. Felipe, quais são as suas influências musicais? Pergunta do Cadu Teles. Cadu, Do Cadu. ouço de tudo, desde música clássica até rock, até música brasileira em geral, de tudo. Será que alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Que já são 8 horas, está no nosso horário de encerramento. Mas a gente deixa aí uns 2 minutinhos para as perguntas que aparecerem. Catarina está dando saudação. E Catarina? Bastante gente participou dessa live hoje. Priscila Farias, Souza Alexandre, o Luiz já citei, a Luciana Requião também. Alguém tem alguma pergunta para fazer? A Priscila tem uma pergunta para fazer. Ah, Catarina, eu fiz essa pergunta anteriormente, né? Qual o seu conselho para quem quer ser músico? Sua sugestão? Continuar buscando, né? Seguir os caminhos da música em que está. Estudar bastante. A Priscila está perguntando se em algum momento você já pensou em procurar uma gravadora para trabalhar com tema de novelas. Não, a experiência que eu tive, nunca pensei em trabalhar com temas de novelas, não. A experiência que eu tive com gravação foi principalmente como técnico de som. Eu trabalhei um período, assim que eu saí da UFRJ, entre 2013 e 2015, eu trabalhei em programa de televisão, fazendo microfonação com, na novela também, mas Uhum. música para novela não fiz. Felipe, qual a idade ideal para a criança iniciar o estudo de música? Pergunta da Raquel. Oi, Raquel, tudo bom? Ideal, assim, quando ela pedir, principalmente, né? Quando ela demonstrar interesse. Mas, assim, o estudo de música, de instrumento, por exemplo, a partir dos 7 anos ela já tem uma coordenação motora mais afinada. Me ajuda aí, Hudson, qual a idade? A idade que a criança tem interesse. Essa É, é a quando idade ela ideal. demonstra interesse. Uhum. Parabéns por mais essa live. A Luciana Requião nos dando os parabéns. Valeu, Luciano. Apesar de todos os problemas técnicos, conseguimos levar até o fim. Entre idas e vindas. Teve mais uma pergunta aqui, duas perguntas. Acho que a gente pode encerrar com essas duas perguntas aqui. Mais uma pergunta, na verdade, do Arthur. Em que medida as novas tecnologias na área musical têm relação com a precarização do trabalho com música? Então, a precarização é uma coisa interessante que foi o seguinte: as novas tecnologias elas vão, ao mesmo tempo que trazer facilidade para os músicos em relação de poder produzir o seu próprio produto, mas também vai ter outros agentes fazendo a administração desses canais, né? Que permite ampliação de agentes, né? Perdão porque falhou um pouquinho, Felipe. Isso permite outras relações. Então, por exemplo, você vai ter aí, se a gente for pensar num artista não muito conhecido, se for colocar uma música, por exemplo, numa plataforma de streaming, ele vai ter lá todo o trabalho de produção, ele vai ter
que ter acessado um estúdio razoável, se ele não quiser gravar em casa, vai ter gastado um dinheiro. E aí, quando ele for colocar numa plataforma de streaming, ele vai ganhar a cada tantos mil acessos 0,0001 centavo. Então, é uma outra relação com a tecnologia, né, que a gente tem. Uhum. E uma coisa que é interessante, só pensar em relação à nova tecnologia, ao mesmo tempo que para o usuário final, ela criou uma facilidade de acesso, só que para o músico ela vai colocar ele num oceano de produções em que ele vai estar, não vai ter, vai passar desapercebido muitas vezes, né? Porque é tanta informação que você tem aquela questão que antes você ouvia um álbum inteiro, hoje você vai ouvir uma música e aí o imediatismo da internet não vai trazer essa oportunidade Uhum. de ouvir o trabalho inteiro de um artista, né? Uhum. O Cadu Teles está fazendo uma última pergunta aqui para a gente encerrar. Como será a indústria musical pós-pandemia? É difícil também, né? É assim, teve até uma reportagem que eu estava lendo há um dia que é assim, a indústria dos shows, por exemplo, a indústria da música ao vivo, ela paralisou. Só que ao mesmo tempo esse salto aí para o streaming, para música, para as lives, né? Eu acho que vai ser uma tendência muito forte. Só que ela não é nova. Você já tem desde os anos 2000, você já tem artistas que já estavam investindo nesse show à distância, né? Ele fazia lá eu acho que foi o Coldplay, o Metallica também, não sei se já fez. Ele fazia o show, vendia um acesso, um ingresso online para as pessoas assistirem da sua casa e você tinha esse acesso exclusivo para assistir o show. Eu acho que essa é uma tendência agora, né? Voltar ao que era lá da indústria do CD, isso já não volta mais, né? Hoje a tendência agora é a música remota, a música virtual. Não tem mais essa questão do material. Algo novo há de surgir, né? Felipe Vamos Pacheco, ver. obrigado. Eu acho que o nosso papo rendeu bastante, assim, nós tivemos muitas visualizações aqui. Eu acho que agora quem quiser também ainda permanecer com as perguntas, pode seguir o Instagram do Felipe Pacheco. Você pode falar seu Instagram, Felipe? É Pacheco underline Felipe com dois Fs no início. Isso. E aí pode continuar o papo por lá, né? O Felipe Pacheco é um grande músico, um grande educador e sempre quando fala contribui muito para o debate sobre o que é o campo da música, a pesquisa em música. Obrigado, Hudson, pelo convite. A quem nos assiste, obrigado pela atenção, tá? Quiser conhecer um pouco mais sobre a pesquisa, ela está na plataforma da Unirio. Tá lá toda a dissertação inteira, quem tiver interesse também, quiser ler, tá certo? Tá, já. Tchau, pessoal, foi um prazer. Até mais, gente. No Obrigado, hein? futuro, outras lives. Uhum. Tchau, obrigado. Falou, Hudson. Tchau, tchau. Tchau, tchau.